Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rosicler e hoje nós vamos falar sobre arte, mais precisamente sobre a arte na pré-história e também o teatro pré-histórico. E essa aula é para o 6º ano. O período pré-histórico, gente, é aquele compreendido no sentido cronológico ou no tempo cronológico da pré-história, com destaque principalmente para os períodos paleolítico e neolítico. Hoje nós vamos aprender sobre pinturas pré-históricas, esculturas e teatro. Principalmente porque o objetivo dessas produções pré-históricas estavam sempre relacionadas com a relação do homem com a natureza e também tinham um sentido ritualístico. Seguindo adiante, gente, a arte pré-histórica, ela se manifestou de diferentes formas, através de pinturas na rocha, através de esculturas e também na produção de elementos, e objetos para o cotidiano do homem, além de, como nós já falamos, ter todo um sentido ritualístico. Vamos falar um pouquinho sobre o período paleolítico, que compreende mais ou menos aí a era de 2,5 milhões de anos atrás até 10.000 a.C. Em grande parte, essa produção era realizada dentro das cavernas, muito também pelo fato de que o homem utilizava essas cavernas para se proteger das intempéries, e principalmente dos animais ferozes que existiam na época. No Paleolítico, nós podemos destacar alguns sítios arqueológicos, como a Caverna de Chauvet e a Caverna de Lascaux, que ficam na França. Porém, existem outros lugares pelo mundo que abrigam grandes elementos pré-históricos, inclusive aqui no Brasil, que nós também vamos falar já já. Observem comigo aqui na tela a imagem da Caverna de Lascaux, Aqui nós temos os grandes touros. É muito importante a gente falar, pessoal, que a Caverna de Lascaux é uma caverna que existe. A Caverna de Lascaux 1 e a 2. A 2 foi uma caverna que foi construída para a visitação quando a primeira caverna ficou impossibilitada de receber visitantes. Pois as obras estavam se deteriorando, em decorrência da respiração, do fluxo de pessoas que estavam entrando ali. Então, foi construída a Caverna de Lascaux 2, para que as pessoas pudessem continuar apreciando, essas obras de arte pré-históricas. A Caverna de Lascaux, gente, existem investigações de que as obras foram feitas dentro delas, essas obras pinturas, cerca de 17.000 anos atrás, E aí eu trago para vocês aqui mais uma imagem da Caverna de Lascaux. Acompanha comigo aqui na tela, Os homens pré-históricos produziram essas pinturas, usando pigmentos naturais, pessoal? Como, por exemplo, sangue de animais, sumo de plantas, flores, a própria terra, o próprio sangue, desses animais, tudo era utilizado para a pintura, ok? E aqui nós temos uma imagem, acompanha na tela, da Caverna de Lascaux 2, aquela que foi realizada para que as pessoas pudessem visitar, continuar visitando e apreciar essas obras de arte, certo, pessoal? Mas não foram somente pinturas que os pré-históricos realizaram, fizeram. Eles criaram também esculturas, criaram pequenas estatuetas, que foram depois, mais tarde, chamadas de Vênus, e consideradas as deusas mãe, que eram realizadas, construídas para quê? Para a comemoração e a fertilidade, representação da fertilidade, de prosseguir, de dar continuidade à vida. E eu vou trazer para vocês aqui a imagem de uma das mais famosas Vênus, que é a Vênus de Willendorf, que foi encontrada na Áustria aproximadamente 25.000 anos atrás, que é essa pequena estatueta aqui que vocês estão vendo na tela. E possivelmente já devem ter visto ela nos livros de história e também no livro de arte de vocês, ok? E nós vamos conhecer também o período neolítico, que, diferentemente do paleolítico que nós acabamos de ver,
no período neolítico, o homem deixa de ser nômade e andar de um lugar para o outro. Ele passa a se fixar e criar pequenas vilas. Com isso, ele passa a produzir aquilo que ele vai comer, né? Ele cria pequenos animais, ele tem experiências comerciais, ele desenvolve, como nós já falamos antes, a agricultura e começa a aprimorar o uso de ossos de madeira e de marfim para a produção de armas e constrói grandes edificações de pedras que nós vamos conhecer agora, já já. Nesse momento também é o momento que eles produzem os megalíticos, como eu acabei de falar, que eram grandes amontoados de pedras, mas que serviam como forma de adoração aos deuses, serviam também, né, tinham o intuito de homenagear os antepassados, tá? Um dos mais famosos megalíticos é o de Stonehenge, na Inglaterra, que é esse que vocês estão vendo agora aqui na tela, certo? É um dos mais famosos e um, né, que sempre também está presente nos livros de história e nos livros de arte. Vamos falar também sobre a Idade dos Metais, que é quando o homem começa a dominar essa arte, né? A arte de trabalhar com os metais. E dentro desses metais nós temos, né, o quê, gente? Nós temos o bronze, nós temos o ferro, nós temos o cobre. E aqui eu trago para vocês na tela agora algumas imagens, né, de artefatos criados nesse período aí da pré-história. Né? Nós podemos observar que tem pequenas armas, já são criados utensílios, né, para que o homem pudesse realizar as suas tarefas domésticas também, certo? E a pré-história no Brasil, pessoal, ela é muito forte e muito rica. Nós temos vários estados brasileiros onde nós conseguimos encontrar sítios arqueológicos, mas é na Serra da Capivara, no estado do Piauí, mais precisamente no município de São Raimundo Nonato, que nós encontramos, né, essas pinturas rupestres aí. Tá bom? Vamos acompanhar comigo na tela. Vejam só, aqui nós temos um belo exemplar da Serra da Capivara, que é um dos sítios arqueológicos, um dos maiores aqui do Brasil, né? As suas obras de arte que estão presentes nesse sítio contemplam cenas do cotidiano, cenas de animais, em alguns momentos também aparecem figuras geométricas nesse período aqui no Brasil, certo? Essa imagem aqui também, possivelmente, vocês já devem ter visto em algum livro de história ou livro de arte. Ela é muito utilizada, né, quando se fala na pré-história brasileira, certo? E aqui eu trouxe para vocês uma imagem, né, que contempla a Serra da Capivara, né, o local onde abriga essas obras de arte tão importantes que contam a história, a pré-história brasileira, certo? E vamos falar, gente, sobre o teatro na pré-história. Será que o homem já se manifestava artisticamente lá na pré-história através do teatro? Possivelmente sim, assim como a dança, né? E assim como as pinturas que vocês acabaram de ver. Possivelmente o homem pré-histórico não fazia peças teatrais como nós conhecemos hoje, mas provavelmente contava histórias, né? Através de mímicas, através de gestos, né? Usava a gestualidade para contar histórias. E assim, possivelmente, surgiu o teatro, né, gente? Claro que a gente sabe que a origem do teatro é grega, mas na pré-história nós já tínhamos essas manifestações. Aí eu trouxe algumas imagens para vocês aqui que mostram essa representação. Nós temos aqui uma imagem, né, que conta mais ou menos como seria, de repente, a representação. Talvez a representação de grandes caçadas, grandes feitos, né? Os homens que saíam para caçar e depois contavam para as crianças e para as mulheres como havia sido essa caçada. E aqui nós temos, né, uma pintura pré-histórica, fiquem ligadinhos nessa imagem, né, que ela conta aqui também um pouco da pré-história, né, e nós vemos pessoas, né, em culto ritualístico, talvez, uma caçada, né? E agora, pessoal, eu tenho uma sugestão de atividade prática. Então, nessa aula hoje nós falamos sobre
arte pré-histórica e teatro pré-histórico. E vamos fazer uma atividade sobre isso. Nós falamos que os pré-históricos retratavam o seu cotidiano, né, lá nas pinturas pré-históricas, e essa relação com tudo que estava em volta dele. E você, qual é o seu cotidiano? Os homens pré-históricos tinham um cotidiano, né, faziam determinadas ações, né, e atividades. E você, o que você faz no seu dia a dia? Acompanha comigo aqui na tela a nossa tarefa. Vamos criar um desenho que represente o seu dia a dia? Procure observar quais são seus hábitos. Quais os objetos que você utiliza no seu cotidiano? O que você gosta de fazer quando está em seu momento de lazer? Escolha um lugar tranquilo e comece a produção do seu trabalho. Que tal experimentar utilizar pigmentos naturais para colorir? Que pigmentos naturais são esses, gente? Vocês podem utilizar carvão, coloral, sumo de plantas, açafrão, né? Quem sabe aí até criar um pigmento com terra? Que tal? Não esqueça, gente. Mostre para o seu professor, envie para ele, tire uma foto bem legal e envie para o seu professor, ok? Até a próxima, gente! E todo esse material, não esquece, está no portal Eduque. Você vai poder assistir essa aula quantas vezes você quiser e fique ligadinho que lá tem outras aulas interessantes também para você rever. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!